Boas pessoal, daqui Hatrat, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez apenas uma pequena ajuda para aqueles que começaram a notar por algum motivo que quando estão a jogar algum jogo o computador tem menos desempenho que aquele que costumava ter, sendo o mesmo computador, o mesmo jogo, à partida não deveria acontecer. Existem vários motivos para isso. Um deles, e é nesse que me quero focar hoje, poderá ser o efeito Thermal Throttle. Isto acontece simplesmente quando o vosso computador, placa gráfica ou processador, atinge a temperatura máxima de segurança e, estando tudo configurado normalmente, ele irá baixar o clock ou da gráfica ou do processador ou de ambos, em casos extremos, para salvaguardar a vida útil dos componentes, por assim dizer. Mas antes se isto estiver a acontecer, antes de colocarem qualquer hipótese, a primeira coisa que devem fazer obrigatoriamente, para ver se não tem entulho a ocorrer no vosso computador que esteja a interferir, é abrirem o gestor de tarefas, irem à aba desempenho e aqui nas colunas de atividade do vosso processador, garantam que estão, se não estiverem a correr o jogo, não tiverem supostamente nada aberto, que está tudo a zero, que não existe atividade aqui. Naturalmente o meu está a ter porque eu estou a gravar, mas é suposto, se não estiverem a fazer nada com o computador, o desempenho geral aqui estar a zero, e aqui nestas barras, cada uma vai corresponder a cada núcleo do vosso processador estar a zero também, ou muito lá próximo, mas vão passar de 1%. Se virem que sem estarem supostamente a fazer nada há oscilações na atividade, nem avancem para mais nenhum passo, porque estão a ter qualquer coisa a correr no vosso sistema que não sabem que tem, e isso está-vos a consumir recursos. Ok? Mas vamos sujar as nossas mãos um bocadinho, esquecer esta parte. E que programas é que vamos precisar para a nossa simulação de hoje? Open Hardware Monitor. Os links destes programas eu vou deixá-los todos na descrição, todos eles são gratuitos. Open Hardware Monitor é o primeiro programa que vamos utilizar. CPU-Z também. Este programa vai-vos dar todas as informações essenciais do vosso processador, e Prime 95 para fazer um stress test ao processador. E começando então pelo processador, tendo aqui o Open Hardware Monitor aberto, o que é que vocês vão ver? Os nomes disto poderão variar um pouco mediante o hardware que vocês têm, mas há de sempre ter uma secção para a temperatura do processador, para a frequência do processador, e aqui onde diz clocks, vou arrastar, aqui onde diz clocks, a frequência a que os vossos núcleos estão a correr atualmente. E depois aqui a percentagem de utilização de cada um desses núcleos propriamente. E depois há de ter qualquer coisa a indicar a temperatura do processador. No meu caso, eu tenho dois, mas se estiverem a usar dois, porque isto é a temperatura interna de cada núcleo, isto é a temperatura geral do processador, por assim dizer, aqui em cima, que é esta normalmente é que está mais alta, é para aqui que se devem guiar. Se tiverem um processador Intel, é mais intuitivo, esta informação está mais bem disposta, e vocês percebem, há de dizer aí processador ou CPU, e a temperatura que lá estiver é a que interessa. E como é que nós vamos descobrir o Thermal Throttle? Tão simples quanto vamos abrir o Prime 95. Isto serve para testar a estabilidade do processador quando fazemos overclock, mas é muito bom para descobrir se estamos a sofrer de Thermal Throttle. Se não tiverem alterado nada na BIOS, vocês aqui nesta opção podem pôr Small FFTs, não pretendemos aqui testar a memória cache nem a memória RAM para o efeito. Inicia um stress test. Depois do stress test iniciar, no Open Hardware Monitor vão a View e Reset
mínimo Nmax, e o que está aqui restado é só a partir do momento que carregaram no botão. E o que se pretende ver aqui é, a ver aqui tem a frequência, o teste está a correr neste momento, o stress test. Está aqui a frequência a que estão a trabalhar os vossos núcleos, do vosso processador. Não é suposto, durante o stress test, a frequência baixar. Existe um programa, que é o Prime 95, que é o que nós estamos a correr agora aqui, que está a exigir processamento do vosso processador. Portanto, se ele está a exigir processamento, é suposto a frequência não baixar. No entanto, se a temperatura aumentar muito, isso vai variar de processador para processador, qual é o limite, poderá ser 90 graus, 100, 80, depende. Se ele atingir perto da temperatura máxima de segurança, irá ativar o Thermal Throttle. Por segurança, o que vai acontecer é que estas frequências irão baixar. Se isto acontecer durante um jogo, basicamente o processador vai estar a trabalhar mais devagar e para manter as temperaturas, e irão perder desempenho. Podemos aqui parar o stress test, stop, ok, fechamos o Prime 95 e vamos sair daqui. E se nada acontecer durante uns 15-20 minutos, em primeiro lugar, já se viu que o processador à partida está estável. O Prime 95 não é 100% eficaz para testar estabilidade, mas para testar capacidade de carga e temperaturas máximas é o ideal. Portanto, se nada aconteceu com o processador, vamos para a placa gráfica. E aqui usa-se o GPU-Z, que é o equivalente ao CPU-Z, mas para a placa gráfica, e tem aqui GPU Clock, Default Clock. Se vocês não fizerem nenhum tipo de overclock à placa gráfica, o GPU Clock tem que ser igual ao Default Clock, e o mesmo para a frequência da memória, é suposto. Aqui vem também a versão da driver. Mantenham sempre as drivers da gráfica atualizada. Sempre que há uma atualização do driver é para melhorar o desempenho. Pode haver um bug aqui ou ali, mas normalmente tanto a AMD como a Nvidia, quando lançam uma driver nova, não uma versão beta, uma versão acabada, normalmente é para melhorar desempenho. Raramente há exceções, portanto mantenham-se atentos a isso. E vamos passar aqui do ForMark. O MSI Afterburner, eu até já tenho aberto aqui em baixo. O MSI Afterburner deve servir para fazer overclock, mas há uma ferramenta que vocês podem querer utilizar. Aqui em Settings, Fan, aqui Enable User Defined Software Automatic Fan Control. Vocês ativam esta opção e aqui tem a temperatura em baixo. E aqui tem a percentagem de utilização da ventoinha. Vocês podem customizar isso ao vosso gosto e dizer, vamos imaginar que quando a gráfica atingir 40 graus, eu quero que a ventoinha esteja a trabalhar 80%, por exemplo. Podem alterar isto se quiserem. Normalmente a ventoinha só vai subindo gradualmente, conforme a temperatura vai aumentando, mas se quiserem aumentar a refrigeração, podem fazer isso também. E para testar, temos aqui o ForMark, que é um stress test. Eu não vou correr em full screen neste momento, que a intenção é apenas demonstrar aqui. E é suposto nós aqui vermos. Eu vou fechar isto porque eu estou com um limitador de frames, portanto fecho o MSI Afterburner, fecho este programa que me está a limitar os frames, e fazemos o nosso stress test. E é suposto aqui a temperatura da nossa placa gráfica começar a aumentar, mas
o seu clock não baixar. E vocês conseguem ver, podem utilizar também o Open Hardware Monitor para isso, andam para baixo e tem aqui a GPU Core atual, não é? 945 e GPU Memory, e tem aqui em baixo a temperatura. Como podem ver, a temperatura está a aumentar e os clocks mantém o mesmo clock, quer dizer que não está a haver nenhum thermal throttle aqui. Vocês vão querer fazer isto em full screen. Carregam aqui em full screen e fazem o stress test na resolução máxima do vosso monitor, porque quando não fazem em full screen, vou-vos mostrar outra vez, reparem aqui no GPU Core, a atividade, a gráfica só está a funcionar a 100%, se fizerem full screen a gráfica vai trabalhar a 100%. E vocês fazem isso, iniciam isto aqui e tem aqui em cima a frequência, podem manter o programa aberto para o próprio programa aberto, vai-vos dar esta informação, não precisam de olhar para o Hardware Monitor a todo o tempo, ele aqui vai-vos dar a informação do Core Clock e do Memory Clock e conseguem ver se o clock baixou. Pessoal, vocês fazem isto para o processador e para a gráfica. Se algum deles baixar o seu clock durante isto, por elevadas temperaturas, vão ter que tratar do vosso sistema de refrigeração. Se for um portátil, paciência, vão ter que o abrir, limpá-lo e mudar a massa térmica. Se for num desktop, é exatamente a mesma coisa, vão ter que o abrir, limpá-lo, limpar a massa térmica, limpar principalmente o dissipador. Se ele não atingir temperaturas altas e o clock baixou, não há um problema de hardware, há um problema de software. Existe algum problema no vosso software que vos está a obrigar o clock a baixar. Isto pode acontecer na gráfica, onde a driver não detecta que a aplicação está a exigir processamento, ou não detecta que há nenhum tipo de aplicação 3D a correr, e quando as gráficas estão a correr apenas em 2D, como por exemplo a ver um vídeo ou simplesmente a abrir janelas no Windows, o que vai acontecer é que ela vai manter o clock mais baixo porque não precisa de potência para trabalhar. Ok? Portanto, se atingir temperaturas altas e o clock baixou, thermal throttle, limpar o vosso PC, quer utilizem para jogar ou não, quer dizer que ele já está a sobreaquecer por natureza, portanto, tratem da saúde dele. Se não atingiu temperaturas altas e a temperatura máxima de cada componente, vocês vão ter que ir ao site e descobrir qual é, cada componente tem uma temperatura máxima diferente. Se não atingiu essa temperatura máxima e baixou, aí o problema é software e vão ter que recorrer ao nosso amigo Google para descobrir, nesse caso, nesse problema em concreto, o que é. Bem, era só isto. Qualquer dúvida mais em particular, já sabem, deixem mensagem ou comentário que eu respondo, e se tiverem gostado, carreguem em gosto, não gostaram, não gosto, subscrevam e até à próxima.